Palmeiras com relação a jogadores até que viajaram aí para a disputa das eliminatórias da Copa. Vamos colocar na tela os times, então, começando, obviamente, pelo Corinthians. Então, aí para você, o Corinthians deve entrar em campo com o goleiro Hugo Souza, Mateuzinho na lateral direita, Andileri ali na esquerda e meio de zaga com Félix Torres e Gustavo Henrique. Aí você tem o Ranieri e duas dúvidas em posições ali. Martínez ou Rian, Carrillo ou Alex Santana. E a dúvida do Garro, que a gente abriu o programa falando sobre isso. Aí o Ramon Dias poderia colocar o Romero, que jogou as eliminatórias, esteve presente nas eliminatórias, ou o Thales Magno, e aí o ataque definido com o Yuri Alberto e o Memphis, mesmo tendo disputado a Liga das Nações, está firme e forte ali no comando de ataque. Vamos começar falando do Corinthians? Então o Palmeiras aí na tela, vai. Vamos colocar o Palmeiras também. O Everton, Mike na direita, Piquerez na esquerda, meio de zaga com Murilo e Micael. Aí a dúvida entre o Rios, que disputou duas partidas importantes, uma delas contra o Brasil, né? Brasil e Paraguai. Ou Aníbal Moreno, um dos dois ali, o Abel deve definir entre esses aí. E o Emiliano Martínez. Rafael Veiga, que fez o gol do pênalti no jogo contra o São Paulo, que eliminou São Paulo. Estevan e Facundo Torres, ou Felipe Anderson e Vitor Roque no comando do ataque. Para quem não é de São Paulo e não sabe, as semifinais foram disputadas em um único jogo. É por isso que eu chamo o regulamento do Campeonato Paulista de exótico. E a final em duas partidas. A primeira antes da data FIFA e agora essa que vai decidir o campeonato. Vamos começar pelo Corinthians, Berna? Vamos, assim, o Carrillo vai para o jogo. Tá? Me parece claro isso. José Martínez eu tenho dúvidas. E Garro também. Acho que mais dúvidas em relação ao Garro. Agora a gente vê na prévia que o Ramon Dias, pelo menos na prévia, né? Em nenhum momento ensaia colocar o Breno Bidon. Por quê? Porque o Rian e o Alex Santana são cabeças de área. Então, se ele perde o Carrillo e o José Martínez, ele vai jogar com dois jogadores, se for isso aí que a gente está mostrando, vai jogar com dois jogadores de perfis mais defensivos. O Alex Santana e o Rian. Porque tem o resultado. Agora, eu acho improvável, independentemente da vantagem, que o Corinthians, incentivado por 48 mil pessoas, fique lá atrás. Eu acho que não vai acontecer. E aí é que o Palmeiras pode se aproveitar. Então, assim, você tem um time jogando pelo empate, na casa dele, mas incentivado por muita gente. Aquilo empolga o jogador. O cara vai pra cima. E aí eu acho que o Palmeiras pode encontrar espaços. Eu acho que não vai ser um jogo truncado. Final, às vezes, um jogo mais pegado, né? Como aconteceu no Allianz Parque. Mas diante das circunstâncias, vai ser o Palmeiras que tem que partir para cima e vai dar espaço ao Corinthians também. Nesse momento, por exemplo, Ivan, você acha que o Abel está esperando uma definição do Corinthians? Porque muda tudo, né? Se você coloca, por exemplo, o Garro no time, você tem uma constituição de meio campo ali, diferentemente dos outros jogadores que poderão compor. E aí, mesmo em relação às dúvidas do Martínez e do Carrillo, né? Ou o Abel define o time dele, pronto, está definido, é assim que vai. Não, porque eu acho que ele tá, como ele tem a desvantagem, né? Ele está em desvantagem, melhor dizendo, impõe a ele, Palmeiras, um fato novo para tentar surpreender o adversário na casa dele. E assim, o período foi longo de preparação. Isso impõe ao Abel, repito, um fato novo. Esse fato novo não está aí, eu acho que se chama Maurício. Então, acho que o Maurício vai para o jogo. Aí é que acho que essa é a surpresa do Abel para o Corinthians. Tá, eu acho que é mais do que isso. Eu tô apostando no Maurício também, mas eu tô apostando, e é apenas, assim, a gente tá jogando com possibilidades, né? Porque nós não vimos os treinos e as comissões técnicas foram prejudicadas, porque muitos jogadores importantes estiveram ausentes por conta da data FIFA. Mas eu estou imaginando um Estevão por dentro. Pode ser. Não na lateral do campo. E quando o Maurício jogou, ele jogou pelo lado direito e o Estevão jogou várias vezes centralizado.
2 atacantes, Vitor Roque e Estevão. Estevão por dentro. Ele pode jogar com 3 zagueiros como ele jogou no Allianz Parque na fase de classificação. Independentemente de linha de 3 ou linha de 4, eu acho que o Estevão vai por dentro. Por quê? O Estevão sofreu contra o Enzo Dias do São Paulo, porque ele fica aberto pelo lado esquerdo do São Paulo naquela oportunidade, jogou com 3 zagueiros, mais o Enzo que sabe marcar, e ele teve dificuldade. O moleque é bom, ele vai conseguir criar alguma coisa, mas não com a mesma frequência. E contra o Corinthians, o Angileri também foi um cara importante. O Angileri acabou com os tempos. Exatamente, pelo lado esquerdo. Então, colocá-lo pelo lado esquerdo do campo, se o defensor está numa noite inspirada, o Palmeiras fica sem possibilidades. Então, eu acho que o Estevão vai jogar por dentro com mais liberdade, para tentar fugir dessa marcação. Repito, eu acho que impõe ao Palmeiras e ao Abel uma solução, um fato novo para tentar surpreender o Corinthians. Porque ao longo da competição, o Corinthians jogou mais que o Palmeiras. E o Palmeiras, em sua casa, não conseguiu fazer. Então, entrar com mais do mesmo e não conquistar o título, eu acho que vai sobrar para o Abel. Mais para o Abel. Então, eu acho que agora impõe a ele uma situação diferente. Ele é bom para isso, tá? Ele já mudou o Palmeiras diversas vezes. Ele encontra soluções. Ele é um ótimo treinador. E acho que agora, até pela desvantagem, impõe a ele um desafio maior. Você falou do Angileri, é impressionante o jogador, a qualidade e a capacidade dele se adaptar rápido. Desde o primeiro jogo que ele disputou, entrou na lateral esquerda e resolveu o problema. Ele, inclusive, deu cruzamento para o gol do Memphis contra o Mirassol, né? Ele entra naquele jogo, estreia dele, e já de primeira mete uma assistência lá. O Angileri tem uma história muito legal, porque ele substituiu um jogador que foi um símbolo do River Plate, daquele River vencedor lá do Marcelo Galhardo, que era o Milton Casco. O Milton Casco saiu, ele assumiu a lateral esquerda e foi muito bem, tanto que foi negociado com o futebol europeu, né? Teve problemas lá no Getafe, né? E volta ao Corinthians e é muito mais jogador do que o Bidu e o Hugo. Então ele resolveu o problema da lateral esquerda do Corinthians. É um jogador de muita qualidade, tanto no apoio, e mostrou isso na partida contra o Palmeiras, no primeiro jogo, quanto defensivamente. Que anulou o Estevão. O Estevão não se criou para cima dele. Aliás, o Estevão vale uma nota, porque ele na base não era um ponta. Era 10. Ele era um meio-campista, um homem de criação. E o Abel o coloca na ponta. Então a gente vê um fenômeno no futebol brasileiro, e eu uso o Estevão para sublinhar essa tese, de falta de ideias no meio de campo. A gente falou sobre isso no que diz respeito à seleção brasileira. Então você pega um jogador que na base foi forjado para jogar nessa posição, mete lá na ponta. O Brasil está cheio de ponta, né? Por que não coloca o Estevão centralizado fazendo ligação com o ataque? Ele poderia ser esse cara, né? Claro, claro. O próprio Dorival desperdiça essa chance da gente poder ver um pouco do futebol do Estevão. Ô Berna, você diariamente, pela manhã, faz o Bandbet, né? Sim. Você viu as odds do jogo, a quantas anda? Está o quê? 60-40 Corinthians, mais ou menos? Não tem especificamente essa proporção, né? Você tem ali uma possibilidade de mercado para o Corinthians, outra para o Palmeiras, combinadas, análises combinatórias e tal. Você não tem necessariamente uma proporção. Não, porque assim... Isso muda ao longo do dia. Então, e a grosso modo você vai dizer clássico é clássico e vice-versa. Só que no caso, Corinthians vem com uma vitória importantíssima jogando no Allianz, na casa do adversário, né? E hoje com a massa toda ali, bombando o jogo inteiro. Pode acontecer do Palmeiras, de repente, em 15 minutos faz 1-0, pronto, já muda... Você pode mudar a estrutura toda da decisão, com o gol do Palmeiras, sei lá. Aliás, o que acontece se o Palmeiras fizer 1-0, por exemplo? Vamos para o pênalti? Ou tem diferença de um gol, pênalti. Ou tem prorrogação? Não, pênalti. Né? Pênalti direto. É pênalti. Então, assim, tudo é possível. Mas, nesse momento, se você colocar numa balança, o Ivan está lá na Rádio Transamérica também, os companheiros talvez tenham uma outra ideia. Mas deve estar uma coisa de 60-40, ou não? Eu acho, 60-40 para a equipe do Corinthians, nada além disso.